Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar da entrevista de Renato Portaluppi porque ele entregou toda a verdade sobre a saída de Luizito Soares do Tricolor. Renato expôs toda a verdade do que aconteceu lá na metade do ano, quando Soares cogitou sim a aposentadoria e conversou com a direção sobre esta possibilidade. Na época, a informação que foi trazida por Eduardo Gabardo e Marcos Souza nos portais de GZH acabaram repercutindo bastante, acabaram tirando a ira de torcedores que foram para cima dos jornalistas, inclusive uma ira que acabou sendo agravada por conta de declarações de pessoas do próprio Grêmio. E aí nós citamos Paulo Calef, que chegou a desmentir o jornalista durante uma coletiva. Nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos falar de Grêmio, vamos falar de Luizito Soares, gurizada. Renato Portaluppi deu uma entrevista ao Eduardo Gabardo, ao portal GZH. Essa entrevista foi gravada antes do fim do campeonato, tá? Agora ele tá de férias, tá tranquilo, tá lá no Rio de Janeiro, então foi antes de todo mundo entrar em férias, e o Renato soltou o verbo. Ele confirmou, sim, houve essa conversa, o Soares cogitou sim se aposentar do futebol porque ele não aguentava a alta carga de jogos. Ele vinha sofrendo com as dores, ele acreditava que poderia jogar durante todo o campeonato, assim, por 2 anos, coisa que no início lá ele já viu que, opa, peraí, aqui é diferente, aqui a coisa não vai ser assim. Só que isso acabou sendo descoberto pelos jornalistas e acabou sendo exposto, correto? O Grêmio, por óbvio, desmentiu tudo aquilo. O Grêmio precisava contornar toda aquela situação, conversar com o jogador, entrar em um acordo para que aquilo não fosse tão adiante como acabou indo. Na época, o vice-futebol Paulo Calef ainda desmentiu os jornalistas durante uma coletiva, criando um clima ainda mais hostil aos jornalistas. Alguns torcedores, entre aspas, chegaram a ameaçar os jornalistas por conta da informação, por estarem querendo criar crise no Grêmio e tudo mais. Então a situação para os jornalistas no momento ficou bem difícil. Até que o próprio técnico Renato Portaluppi, após uma entrevista do Paulo Calef, ele vai para a sala de imprensa e ele diz: peraí, a informação dos jornalistas não está totalmente errada. A informação ela não é tão errada assim como vocês pensam. Dizendo que sim, tinha um ponto de verdade nas notícias. E hoje, Renato confirma: tudo o que saiu é verdade. Tudo o que saiu existiu sim. Renato disse que Soares cogitou se aposentar. Em seguida vem a proposta da Inter Miami. E aí no Grêmio começa a se criar um problema, porque a direção começou a juntar tudo e ver que daqui a pouco o Soares pudesse estar querendo sair para jogar em Miami. Tinha 1 ano e meio ainda de contrato pela frente. E aí começaram a tentar negociar. Renato disse que o clima ficou um pouco mais quente e ele teve que ficar no meio do fogo ali, entre o Grêmio, né, a direção, a diretoria do Grêmio e o próprio Luizito Soares. E o Renato no meio, entendendo o lado do jogador, entendendo o lado do boleiro, mas também entendendo o lado do clube, da direção, da torcida. Envolvia patrocinadores, envolvia uma coisa gigantesca. Por isso, Renato começou a acalmar os lados, começou a fazer com que Soares cedesse um pouco, com que o Grêmio cedesse um pouco, e aí sim se chegou a esse acordo para que Soares reduzisse esse tempo de contrato e encerrasse a carreira, encerrasse, no caso, a sua passagem pelo Grêmio, perdão, agora no final de 2023. Foi tudo isso que Renato disse que aconteceu. Renato confirmou todas as informações. Tudo que saiu foi verdade, segundo o próprio Renato. Essa entrevista do Renato, esse trecho é um trecho pequeno, está em GZH, inclusive com a reportagem escrita e em vídeo, onde ele confirma todas essas informações. De nada disso tira o brilhantismo de Luizito Soares. A passagem dele pelo Grêmio foi espetacular, é verdade. Teve essa questão, mas tudo foi contornado e a novela teve sim um final feliz, como o próprio Renato classifica. Renato ainda diz: o mais importante é que todo mundo cedeu e a novela teve esse final feliz. Beleza? Luizito Soares foi embora hoje pela manhã, uma festa gigantesca da torcida. Teve lá, não sei, foram um pouco mais de 200 torcedores que foram se despedir do Soares
pouco das 7 horas da manhã, bastante gente por lá. Então o Soares saiu, inclusive, postando algumas fotos nas suas redes sociais, se despedindo de Porto Alegre, se despedindo da torcida do Tricolor. Foi uma história muito bonita, uma história muito marcante, que com toda certeza vai ficar aí na memória de todos que viveram, da gente, né, que a gente viveu e conviveu durante todo esse ano aí. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.